Raul, a decisão veio primeiro por sentir falta de uma atuação do Conselho Tutelar junto às crianças em situação de vulnerabilidade social, principalmente as que vivem na rua atualmente. Então, amigos que são conselheiros vieram aqui ao Raízes porque conheciam o meu trabalho e me convidaram, falaram, entra, tenta pleitear a vaga, né? Tenta participar do processo, estuda para a prova, porque o processo ele teve uma prova, teve uma aprovação de documentos, que a gente tinha que comprovar algumas coisas, inclusive conhecimento na área de atuação, né? Uma prova específica com relação ao Estatuto da Criança, Constituição Federal, Regimento CONANDA, Regimento do Conselho Tutelar, leis internacionais, os tratados internacionais que o Brasil, do qual o Brasil é signatário. Então eles me convidaram, me fizeram esse convite e eu fui me entusiasmando à medida que foi se aproximando do processo, me inscrevi no penúltimo dia de inscrição, inclusive. Fui aprovado na prova, tive aprovação nos documentos e entrei nesse pleito buscando, sim, garantia de direitos e fortalecer o sistema de garantia de direitos no DF. Foi difícil arrumar uma vaga no Conselho Tutelar? Como que foi essa campanha eleitoral? É muito difícil porque a população não tem um conhecimento muito aprofundado do que é o Conselho Tutelar, de qual a sua função social, da importância do Conselho Tutelar. Além do mais, por ser um processo que não tem a obrigação, além de ter um cargo eletivo, né, um processo que a população tem que te eleger, tem que te conhecer e tem que confiar em você para te eleger, não é obrigatório, não é uma votação obrigatória. E houve um atraso no processo de eleição, então seria no final de novembro, começo de dezembro, se estendeu, se prorrogou para o meio de dezembro. Isso de certa forma desmobilizou um pouco a população, porque muita gente termina viajando, entra de férias, já era um período de férias escolar, que também atrapalha muito a atuação, porque o foco do conselheiro muitas vezes é dentro de uma escola. Então assim, atrapalhou um pouco o processo. Foi difícil nesse sentido, foi difícil também mobilizar a população em si, mas com o apoio dos amigos, de alguns coletivos, de entidades, graças a Deus. Quais coletivos te apoiaram nessa caminhada? Nessa caminhada agora eu tive apoio do SEDECA, do Jornal Miraculoso, tive apoio do coletivo da cidade lá da Estrutural, do Cefêmea, né? Algumas entidades empresariais como a Associação Comercial de Brasília. Brasília está na frente de outras cidades do país nessa batalha por implantar os conselhos tutelares, mas assim todo o Brasil está bastante defasado. Você acha que tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer. Você traz propostas? Trago várias propostas, inclusive assim. Qual seria a menina dos olhos que você gostaria de implantar? Olha, antes de falar a minha primeira proposta e a menina dos meus olhos, Brasília precisa sim, por mais que Brasília esteja iniciando um processo de reestruturação dos conselhos, esteja iniciando uma forma mais plausível de eleição para o conselheiro tutelar, que é o processo da prova, o processo de análise de documentos, ainda falta muito o Estado ter uma atuação mais profunda junto aos conselhos. Por exemplo, hoje tem conselho que não tem computador, hoje tem conselho que não tem internet, hoje tem conselho que não tem assento, não tem um canto de aconselhamento. Então assim, como a gente vai atender as crianças sem ter um sofá para sentar, uma cadeira, uma estrutura básica, mínima? Então infelizmente ainda existe essa demanda na capital federal. A menina dos meus olhos, como proposta para garantia de direitos de criança e adolescente, atualmente é uma clínica de desintoxicação pública, além da ampliação do número de vagas em creche no DF e uma criação, sim, de uma creche aqui no plano piloto para crianças, e aí lógico que sendo avaliado todo um critério social, de necessidade financeira, né? Lógico, para que os trabalhadores que vêm trabalhar aqui no plano piloto, porque a demanda a mão de obra, 85% das pessoas que moram nessa satélite vêm trabalhar no plano piloto, e muitos têm filhos que ainda não estão em idade escolar, e muitos também não têm onde deixar, porque não existe creche em sua cidade e tal. Então, as duas principais propostas minhas é criação de creche e ampliação do número de vagas das creches,
e a criação da clínica de desintoxicação para crianças e adolescentes no DF, que não existe. As creches é uma grande necessidade de Brasília mesmo, mas a clínica de desintoxicação seria só para criança ou para adulto também? Porque Olha, esse é um problema social, né? Isso. Tem que levar A o minha filho atuação- e os pais junto, porque geralmente quem está metido no crack é um problema familiar, né? Exatamente. A minha atuação é focada para a criação de uma clínica voltada para criança e adolescente e, lógico, pleiteando dentro dessa ideia que se crie uma clínica para atendimento de adultos. Por que a separação? Porque o atendimento é diferenciado. Totalmente. Né? Não dá pra gente criar uma clínica de desintoxicação e colocar crianças junto com adultos fazendo o tratamento. Não tem. Então, assim, é importante que se crie uma clínica direcionada para criança e adolescente, mas que também existam para adultos. Até porque hoje em dia muitos adultos são usuários de substância química muito forte, muito pesada, como por exemplo o crack, até uso abusivo do álcool, uso abusivo de cocaína, e compromete a criação familiar, a formação da família, a desestrutura toda a família. Então, às vezes, se esse pai ou essa mãe não tem um atendimento especializado numa clínica de desintoxicação, termina que a criança sofre muito com isso, vai até pra rua, ou passa a usar essa mesma substância química ou outra substância química, abandono de escola. Então, uma desestruturação familiar que com a clínica de desintoxicação a gente pode diminuir muito, pode trazer um apoio maior às famílias do DF e sim projetar um futuro melhor para as crianças e adolescentes do Distrito Federal. Víctor Nunes, muito sucesso como pai, como conselheiro tutelar, sucesso. Muito obrigado, Raul, pela oportunidade, e Ulisses, meu filho, eu te amo demais, Jaque, minha preta. Tamo junto pra sempre.